Boa noite, meus lindos. Então, ó, finalizar o assunto sobre furto, beleza? Deixa eu já só me organizar aqui. Fechou. Vamos lá. Então, gente, ó, eu tentei dividir ali todas as condutas do furto qualificado, tá? Deixar de um jeitinho ah, mais organizado, né? Sabe que eu tento fazer isso porque o meu TDAH me obriga a fazer isso, porque senão eu acabo me perdendo. Se eu já fico perdido com mapa mental, sem mapa mental seria muito pior, né? Seria muito pior. Então vamos matar aí os furtos qualificados, tá bom? Furto qualificado, via de regra, tem sim N qualificadoras, né? Coloquei aqui todas as 10 qualificadoras aqui certinho, né? E tem bastante pegadinha. Tá? E tem, como a gente já trocou ideia na reunião passada, a doutrina e jurisprudência, ela é uma bagunça. Não tem uma decisão de uma pacificação sobre os temas nessas várias pegadinhas, né? Então vamos começar aqui com destruição e rompimento de obstáculo, né? E vamos trocando uma ideia quanto a isso. Seguinte, hoje vocês estão participativos ou não? Já pergunto antecipadamente. Cara da Larissa? Não? Uhum. Hoje que Não tá, tá 40 graus, mais ou menos, e daí não não tá tem como Sim, participativo participar de hoje. nada. Tá, eu queria vocês participativos, tô com saudade de vocês participativos, mas eu entendo. Eu vou fazer a pergunta, se demorar 5 segundos, eu mesmo respondo, tá bom? Então, vamos começar lá. Primeiro, furto qualificado, pena de 2 a 8, né? Então, a bronca ah, pode bater lá 8 aninhos nas costas do cliente, o que é muito difícil, né? Via de regra, mas uma condenação plausível para alguém com reincidência é na casa dos 3, 4 anos. Quando eu atendo o cliente, quando eu começo a trocar uma ideia com ele, a gente sabe, pergunta do cliente é sempre muito. Ele quer sempre uma certeza, ele quer sempre algo muito objetivo, né? Doutor, quanto tempo que eu vou pegar? Quanto tempo que eu vou ficar preso? Como que ele sempre quer data? Isso a gente sabe, né? Então, assim, se o teu cliente já tem reincidência, se o teu cliente já caiu alguma vez pela mesma conduta, a reincidência é específica, um furto qualificado, obviamente ele vai pegar na casa de 4 a 5 anos, de forma tranquila. Então, assim, você já pode soltar para ele, ó, eu chuto que você vai pegar ali na casa dos 5 anos. Então, a gente já tem um parâmetro para começar um atendimento, né? Começando pela situação de destruição e rompimento de obstáculo, tá? Primeiro ponto importante, né? Tese defensiva. Para caracterizar a qualificadora de rompimento de obstáculo, a gente precisa de um elemento concreto dentro dos autos. Qual que é o elemento concreto que a gente precisa? Da materialização do rompimento. A gente precisa disso dentro dos autos. O que materializa esse rompimento? Vai, Dai. Eu Responde o que eu não, quero ouvir. Responde o que eu quero ouvir, Dai. Pelo amor de Deus, Dai, vamos? não tô em dúvida, não quero falar. O laudo, o laudo, a perícia, tá? Artigo 171 do Código de Processo Penal, beleza? Tem que ter a perícia. Fechou? Sem perícia não tem o rompimento de obstáculo. Ah, beleza, fechou. Ah, outro ponto. A gente vai entrar em duas pegadinhas, né? Que é, em suma, que a doutrina e a jurisprudência criaram. E eu vou soltar para vocês a bronca e vocês vão me dizer o que vocês acham. Uh, contar uma historinha para ficar mais fácil. O sujeito ele ingressa no local para realizar o furto. Ele não rompe absolutamente nada no ingresso. Na saída do local, ele tem necessidade de destruir algum obstáculo para sair com a res furtiva. Para vocês, opinião de vocês, é furto qualificado pelo rompimento de obstáculo ou não? Não.
Ulisses não? Alguém acha que é? Como Notei defesa, que eu ia falar sempre não, mas eu acho que sim, né? não, assim, ó, qual que é a ideia? Qual que é a ideia, Renanzinho? É trazer para vocês quais são as vertentes da doutrina e da jurisprudência para aplicação posterior, né? Se você sabe qual que vai ser a justificativa que o Ministério Público vai usar ali na frente, você já automaticamente vai ter uma forma de contra-argumentar aquilo. Obviamente, o Ministério Público, na hora que for bater no teu cliente, vai falar que se ele precisou quebrar o local, é furto qualificado, né? Ele vai seguir o que, se não me engano, o Rogério Greco que traz, né? O Rogério Greco traz isso daí. E se para garantir a posse da res furtiva ou a empreitada criminosa se concretize e você precisou romper aquele obstáculo para isso, independente se o obstáculo foi rompido, se quebrou o obstáculo, se ultrapassou esse obstáculo no início para se entrar ou se no final para se sair, né? Só que isso é o Rogério Greco que traz. Daí, se você for procurar lá, o Bittencourt, Magalhães Noronha, eles falam que não é qualificado, né? Então, assim, a gente já tem duas vertentes aí. Obviamente, o MP vai bater que é qualificado, obviamente, né? E a gente já sabe qual que vai ser a base dele para bater nisso. E nós, como defesa, a gente já tem que saber também qual que é a base que a gente vai utilizar para contra-argumentar essa situação, muito possivelmente, obviamente, alegações finais, né? Bater na ausência de qualificador, porque ele não rompeu o obstáculo para se alcançar a coisa. Ele rompeu posteriormente, ele ultrapassou o obstáculo quando ele já tinha a posse da coisa, né? Outro ponto, furto de objeto no interior de veículo, beleza? A gente sabe que tem uma grande diferenciação assim na doutrina e na jurisprudência quanto ao furto de objeto no interior do veículo. Imagina o seguinte: eu rompi um obstáculo, o vidro, para furtar o veículo, né? Para furtar o veículo. Eu levei a coisa, eu levei a res furtiva, né? Teoricamente, furto simples, né? Eu rompi o obstáculo para roubar a bolsa de dentro do veículo. Teoricamente, furto qualificado, né? Olhando de forma crua. Só que tanto doutrina quanto jurisprudência entendem que recai sobre as duas condutas a qualificadora, por questão de proporcionalidade. Imagina, o que existe de proporcional um sujeito que quebra o vidro e rouba uma camiseta e o sujeito que rouba o veículo inteiro. Olha a diferença de pena. O que roubou a camiseta entra como qualificado e o que roubou o veículo inteiro entra como furto simples. Vocês conseguem, assim, é óbvio, é gritante a ausência de proporcionalidade, né? Então, em virtude disso, já existe várias decisões no STJ, e são decisões que não são de agora, tá? São decisões que vêm lá desde 2012, que vêm se arrastando e vêm se pacificando esse ponto, que ambas as condutas se enquadram como furto qualificado. Por quê? Por questão de proporcionalidade. Ambas as condutas se enquadram como furto qualificado. Obviamente, o sujeito que furtou um veículo vai ter a pena sopesada em virtude do valor do veículo. E o sujeito que furtar um objeto dentro do veículo, a pena dele vai ser um pouco menor do que a pena de quem furta um automóvel, né? Então, assim, são elementos tênues que a doutrina e jurisprudência por muito tempo não conseguiam estabelecer qual que era uma linha pacífica de aplicação e, pelo menos nessa situação de furto do veículo, hoje caminha um pouco mais, de forma um pouco mais pacífica. Óbvio, o furto do objeto do veículo, exemplo, Nelson Hungria, ele diz que se furtou o veículo, não cabe a qualificadora, porque o obstáculo tem que ser algo externo à coisa,
né? Exemplo, o veículo dentro de uma garagem. O cara estourou o cadeado da garagem, pegou e levou o veículo. Um obstáculo externo à coisa. Nelson Hungria traz isso. Obviamente, se cair um processo desse na nossa mão, o que a gente vai fazer? Vai seguir Nelson Hungria. Vai dizer que o furto do veículo não tinha uma proteção externa à res furtiva, né? Então, para a gente ver, tem saída para todos os lados. A gente tem base, tem tese para bater nisso. Só que é uma tese que, desde 2012, vem enfraquecendo nessa situação de furto de veículo. E hoje em dia já o STJ já um pouco que nesses casos já pacificou a questão da qualificadora em virtude da proporcionalidade, tá bom? Seguindo a brincadeira, qual que é o próximo aqui? Deixa eu ver. Abuso de confiança. Eu tenho um caso aqui, não sei se eu mostro ele aqui, porque eu vou abrir aqui rapidinho. Querem ver ou não? Sim, não, não. Sim. 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 Tô abrindo aqui já rapidinho. Aguenta aí. Só deixa eu abrir meu Projude aqui. É caso de abuso de confiança. O cliente foi condenado, tá? Numa pena pequena, uma pena muito pequena. Inclusive o cliente ficou louco de feliz, mas foi uma. Eu vou dizer qual que foi mais ou menos a nossa tese para tentar para tentar livrar o menino. Aqui, ó. Audiência de instrução. Aqui. Tá. Então vamos lá. Deixa eu explicar mais ou menos para vocês o que aconteceu. Então, assim, ó, esse caso aqui foi um furto qualificado, né? E qual que foi a pegada do abuso de confiança? Esse rapaz trabalhava para um outro sujeito e eles pegavam vela nos cemitérios. Eles, assim, vocês sabem que todas as velas dos cemitérios elas são reaproveitadas, né? Tem um mercado disso, né? E cada uma tonelada de vela custa perto de R$ 8.000. E daqui que eles fazem? O pessoal que trabalha nos cemitérios, eles colhem essas velas queimadas, né? Juntam elas nos tonéis e daí eles vendem para essas empresas que fazem a reutilização dessa vela, para fazer novas velas, né? Para comercializar depois. Então, vela é sempre reaproveitada. Esse Jonathan e o outro rapaz, eles tinham uma empresa que fazia esse reaproveitamento dessas velas. E daí o que aconteceu? Eles compraram um lote de velas, o lote ficou parado lá, dessas velas usadas, né? Ficou parado. E o Jonathan vendeu esse lote por fora da empresa. Vendeu por fora, entregou e pegou o dinheiro para ele. Entendeu o que rolou? Daí o que aconteceu? Só que para ele vender esse lote, ele pegou esses tonéis com essas velas e tirou de dentro da empresa com uma caminhonete. Jogou dentro da caminhonete, tirou de dentro da empresa e vendeu para fora, né? O cara, quando chegou na empresa, viu que não tinha mais o produto lá, foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência e o bendito do Jonathan respondeu o processo daí pelo furto qualificado, pelo abuso de confiança, né? Vou colocar uns trechinhos da audiência aqui, que daí vocês vão entender mais ou menos a caminhadinha como que foi. Opa. Vou tirar essa guia. Oi? Estão escutando? O seu nome completo, por favor, Jonathan? Jonathan Farni Nogueira Monteiro. Você trabalha com o quê? Eu sou vendedor. Você tem filhos ou dependentes? Filhos Sim. menores? Sim. Quantos filhos? Qual a idade? Eu tenho 2 que é de sangue, mais 3 que é do casamento da mulher, só que eu que crio.
Tem um de 3 e outro de 7. Meu sangue, aí tem outro de 15, uma de 13 e uma de 9. Quantos que moram com você? Só os mais 5. velhos? Os 5? Verdade. Tem algum vício? Álcool, droga, cigarro, remédio? Não, só o cigarro. Você está preso pelo quê? Quebra de tornozeleira. Tá, eu vou te perguntar sobre os fatos, você tem o direito de permanecer em silêncio, mas se você quiser falar e confessar, isso pode diminuir sua pena se for condenado, tá bom? Então, me conta dessa história aí da parafina e tudo mais. Pela ordem, Ah, o réu Jonathan ele vai fazer uso do silêncio parcial, vai responder as perguntas de Vossa Excelência, mas não vai responder as do Ministério Público. tá. Eu vou. Tem que abrir a voz para ele, do Ministério Público, né? Aí o réu pode falar que não vai fazer, não vai responder. Só conste em ata daí a situação daí. Tá, Excelência. tá gravado também. Então, Jonathan, pode me falar o que aconteceu. Na verdade, doutora, eu não trabalhava para ele. Eu era sócio dele. A gente era um sócio. Quem teve a ideia, eu trabalhava com... Só por esse começo, vocês já entenderam qual que era a tese de defesa? Alguém entendeu já qual que era a tese de defesa? Só por essa frase dele? Não. E eles eram sócios e não. Que ele, no caso, ele não era funcionário, então não há quebra de confiança. Ele que não era teria funcionário. Ele era dono da parafina que foi vendida tanto quanto a outra pessoa. Ele era dono Entendi. tanto quanto o outro. Entendeu? No caso, ele pode decidir mandar e desmandar, né? Sendo funcionário, seria Então, assim, diferente. se ele fosse funcionário, teria abuso de confiança. Na situação ali, a gente estava batendo que ele era dono também da parafina. Ele poderia vender o que ele quisesse. Qualquer situação fora disso tinha que ser resolvida no cível. Qualquer situação dessa era questão de direito empresarial. Tem que ser tratado dentro do cível. Com uma ação de prestação de contas, com qualquer outra situação assim. Mas não no criminal. Eu trabalho com vela desde os 13 anos de idade. Comecei a fazendo vela até a venda da vela. Então, eu que ensinei ele nesse tempo. Eu falei para ele do negócio, só que eu não tinha o dinheiro para começar o negócio. E ele tinha o dinheiro. Aí eu falei para ele do negócio para a gente fazer o negócio. E fizemos todas as vendas que era feita, a gente tirava o que era gasto e racharia o lucro. A primeira venda foi feita isso, certo? A segunda venda, ele já vendeu e adquiriu o dinheiro só para ele. E a terceira venda, eu fiz e adquiri o dinheiro para mim. Aí ele ficou com raiva e fez um PO contra mim. Foi isso que aconteceu. Você conhecia ele de onde? Eu trabalhei na pizzaria do pai dele. Quando você tinha quantos anos? Eu tinha, isso aí já tinha 26 anos. Você falou que trabalhava com vela, né? Achei que você tinha... Trabalhei com vela dos 13 anos até os 26. Tá, e aí trabalhou nessa pizzaria e depois voltou. Trabalhava no turno noturno, né? Era só de noite. Tá. E vocês não fizeram nenhum contrato da empresa? Como que ficou esse combinado? Não, a gente abriu uma micro, na verdade. A gente abriu uma microempresa. Mas acabou dando esses olho gordo antes da hora. Não fizeram registro nenhum? Não, mas Testemunho eu tenho prova das vendas, eu tenho prova que são por tudo fornecedores mesmo, por clientes meus. Não tem testemunha também da sociedade em si, como sócio? Eu tenho testemunho de outras pessoas, igual os clientes que a gente teve feito as 2 vendas, ele sabia que eu e ele era sócio, que a gente foi falado, os clientes sabiam. Você falou que na segunda venda ele ficou com o dinheiro todo, né? Quanto que foi? Na faixa, na época foi 1.500 quilos, na faixa de R$ 6.800 a R$ 7.000. Beleza, já deu para vocês entenderem qual que foi a pegada aqui da situação, né? Não vou ficar estendendo muito, porque o resto do depoimento, basicamente, ele manteve a mesma história. O depoimento dele foi... No final, ele pegou 2 anos e 8 meses, pegou uma pena bem baixa para um furto qualificado, né? Partindo da situação que ele não era primário, né? O furto parte de 2, ele pegou 2 e 8, então no final das contas a peninha dele ficou tranquila, né? A tese defensiva,
ao meu ver, era uma tese boa, né? Porque a gente queria desconstituir essa ideia do furto, né? Trazendo a situação para a sociedade. A gente não tinha elementos probatórios para comprovar nossa tese, a gente não tinha nada material para comprovar, que é muito difícil o sujeito preso ele conseguir ter documento, ter material para a gente poder juntar numa defesa, é difícil, né? Mas no final das contas deu tudo certo, né? No final das contas o 2 e 8 não tá recorrido, não vai juntar na pena dele, ele vai sair agora no final do ano da cadeia na progressão da tornozeleira e estrategicamente deu tudo certo na ação dele, né? Sim, pontos importantes da situação do abuso de confiança, né? É a única qualificadora que é subjetiva, né? É extremamente subjetivo falar sobre abuso de confiança, né? Outro ponto, situação de que no abuso de confiança existe o vínculo de lealdade, né? Então, assim, subjetivo e vínculo de lealdade. Exemplos mais comuns que se encontra é quando é amigo, né? O amigo se utiliza da confiança para fazer o furto. Empregado também é muito comum. Empregado eu acho que é até mais comum do que situação de amizade, né? Então, assim, via de regra é uma situação simples. Como descaracterizar o abuso de confiança? Quebrar os dois elementos subjetivos que tem, né? Esse vínculo de lealdade e essa proximidade. Se você conseguiu quebrar isso daí, um bom caminho para você romper com essa qualificadora, né? Situação de empregado, às vezes você acaba saindo de um e caindo no outro, né? O Ministério Público acaba se aproveitando, às vezes. Você saindo do abuso de confiança e caindo na fraude. Então, é uma situação complicada porque você pode estar dando um tiro no pé também, sair de uma qualificadora e cair na outra, acaba sendo elas por elas, né? Acaba dando ela a mesma situação, né? Seguindo, vocês estão conseguindo, não está muito pequenininho para vocês isso aqui, não? Vamos aumentar aqui. Opa, opa, opa. Beleza. Vamos lá. Outra qualificadora, fraude, né? Situação da fraude. A fraude, ela basicamente ela se enquadra com um elemento X, né? A qualificadora de fraude. O que é necessário para se caracterizar o furto mediante fraude? Tem um elemento. Alguém sabe? Eu vou deixar o exemplo aqui aberto aqui para vocês poderem ver o exemplo. Às vezes vocês conseguem ter o insight do que é esse elemento que precisa para caracterizar a fraude. É diminuir a vigilância da vítima? Isso mesmo. Isso, exatamente aí. Então, assim, ó, ocorre fraude quando o furtador, né, ele emprega algum meio enganoso para iludir, para diminuir, para reduzir a vigilância sobre o bem, né? Daí tem uma confusão que às vezes o Ministério Público faz e a gente consegue topar com isso, verificar com muita naturalidade no processo, que é a confusão entre furto mediante fraude e estelionato, né? Vocês conseguem ver que existe uma similaridade, de fato, entre o furto mediante fraude e o estelionato, né? Porque, de qualquer forma, ele se utiliza de meio ardil para se tomar posse do bem, né? Vocês conseguem verificar isso? Essa semelhança entre ambos? Sim. Tá. Qual que é a caminhada disso daí, né? O furto mediante fraude, a diferença dele pro estelionato é porque no furto ele utiliza o meio ardil para quebrar essa vigilância,
No estelionato, ele se utiliza do meio ardil para receber o bem, receber aquele produto de forma mansa, de forma consciente da vítima. Essa é a grande diferença. De um, ele engana a pessoa para diminuir a vigilância e ele mesmo tomar, e no outro ele engana a pessoa para a pessoa entregar para ele. Isso difere o furto mediante fraude do estelionato. Beleza? Eu vi alguns casos em que existia uma confusão do Ministério Público nessa aplicação. Eu nunca topei com essa confusão dentro dos processos, mas dependendo da situação que venha os autos, dá até para tratar uma possível inépcia da inicial, da denúncia, né? Se você verificar que existe essa dualidade, consegue até tratar de uma possível inépcia se for vantajoso para o seu cliente, né? Outro ponto, qualificadora, descalada, tá? Situação bem, descalada é bem simples. O que é importante a gente saber da escalada é que não necessariamente ele traz a qualificadora como escalada, mas não necessariamente se necessita que se escale algo, que suba, que ele passe o nível, né? A escalada é simplesmente ultrapassar um obstáculo anormal, tá? Exemplo, se a pessoa entrou via um túnel, né? Ele incide a qualificadora de escalada, tá bom? Isso já é algo pacificado pelo STJ, então assim, não tem dúvida quanto a isso. É só que a via de acesso esteja anormal, beleza? Seguindo, destreza, acho que destreza também fica muito simples, né? Que até aconteceu comigo, cara, nessa semana que eu tava em São Paulo, né? Eu inventei de ir naquela porra daquele Brás e quase fiquei sem meu passaporte, né? Daí eu tô lá andando naquele monte de loja e caminhando, feliz, contente. De repente, quando eu olho, eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Eu sou velho. Velho usa o quê? O que velho usa? Pochete. Pochete. Velho usa, eu uso assim, ó. Desse jeito, assim. Coitada da Bonitinho que elas. E ando com ela bonitinha, assim, ó. Cíntia não merece Aqui, ó. isso. Gente, só que eu tava andando com ela aqui, assim, ó. E eu caminhando, e de repente, quando com ela fechada, né? Quando eu vejo ela tá aberta. E eu só olhei, assim, ó. E eu só olhei de canto. E continuei andando. De repente, quando eu vejo, tem uma mão aqui, ó. Aqui dentro dela, por debaixo do meu braço. Tinha uma mão. Eu peguei e dei uma puxadinha de lado, a mão saiu. E não puxou. E daí eu voltei. Quando eu vi que a mão tava vindo, assim, eu andando normal no meio do braço, aquela muvuca de gente. Aquele monte de gente. Quando eu voltei e olhei que a mão entrou dentro da minha pochetinha de novo, eu só segurei a mão, assim, ó. Só segurei a mão. E continuei caminhando, sem fazer alarde nem nada. Quando eu virei pra trás, eu falei, olhei pra mulher assim atrás, falei, e essa mãozinha aí? Daí ela, não, 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 eu esbarrei. Daí eu falei, não, fala real, e essa mãozinha aí? Daí ela pegou e foi caminhando comigo mais uns 20 metros, eu segurando a mão dela aqui no pulso. Ela não puxou, não fez. Daí ela falou pra mim, moço, só coloca ela virada assim debaixo do braço, que ninguém vai te roubar. Daí eu falei, beleza, fechou. Ainda me deu dica do que eu tinha que fazer para não ser furtado, né? O que é isso? Que furto é esse? Né? Esse é furto mediante destreza, né? Pô, ela basicamente conseguiu abrir a minha bolsa e eu só fui sentir, depois que ela abriu minha pochetinha ali, quando já estava aberta, né? A única coisa que tinha ali era meu passaporte, mas muito possivelmente ela teria levado embora meu passaporte, né? Eu acho que exemplo mais claro do que a destreza do que esse, né? Acho que é os batedores de carteira na Europa cheia, cara. França, Itália, os pickpockets, eles furtam assim a bolsa dos outros e sem nem a pessoa notar,
sem nem a pessoa ver. Isso é o uso de destreza, né? Emprego de chave falsa. Dei até exemplo, a Misha, chave Misha. Todo mundo aqui conhece uma chave Misha? Pessoal aqui manja de chave Misha ou não? Chave Misha é uma das maravilhas do arrombamento de carro. Ela liga qualquer gol bola como se fosse a chave original do carro, né? Começa por aí, né? Só que assim, quer falar, Ulisses? Não, eu ia falar que moto é melhor ainda. Moto é melhor ainda. Só que assim, ó, emprego de chave falsa não precisa também ser uma chave, tá? Não precisa ser uma chave. Pode ser qualquer utensílio, qualquer elemento, qualquer mecanismo que se substitua o uso da chave, beleza? Então, assim, independente se for chave, se não for chave, qualquer elemento, pacífico, tá? Eu estou passando batido nessas qualificadoras, porque são qualificadoras simples e que os entendimentos já são bem retratados, já são bem pacíficos, que eles, como é utilizado, como ela é aplicada. Então não tem muito para onde a defesa correr, né? O cara furtou um carro, abriu o carro utilizando uma chave Misha, cara, mais evidente do que isso é impossível. Eu conheci um cliente que ele furtava os carros usando um garfo sem os dois dentes de fora. Vocês acreditam que o cara abria um carro usando um garfo, cara? Eu achava impossível aquilo. O pior, ele furtou um carro do pátio da delegacia usando o garfo. Pois é. Cada uma, cara, que eu vejo. Hoje mesmo falei pro Messias que o escritório é o lugar que ele mais viu casos absurdos, né? Outra coisa, agora a gente vai entrar num mérito aqui que, que dá um nó na cabeça, de fato. Concurso de agentes, né? Beleza. Pra gente, concurso de agentes é algo que é bem simples, né? O sujeito, duas pessoas cometeram furto juntas, incide a qualificadora. Agora eu vou trazer uma situação para vocês. Um agente maior e um agente menor de idade. Qual crime que eles vão cometer? Executando o furto. Ainda é concurso de pessoas, não é? Tem certeza disso, Luiz? Sim. Pique show do milhão. Por que é concurso de pessoas ainda, Ulisses? Porque o fato do cara ser menor não exclui o concurso de pessoas. Mas tá, tudo bem. O fato dele sendo menor não exclui o concurso de pessoas. Mas tem uma justificativa jurídica para isso. Seguinte, que crime que ele vai cometer? O maior e o menor cometem um furto. Qual crime que que o maior cometeu? Corrupção de menor. Menor. Corrupção de furto qualificado pelo concurso de agentes e corrupção de menor. Existe bis in idem aí? Não. Não. Por que não existe bis in idem aí? Porque a corrupção de menor foi feita antes. Não. Bem jurídico tutelado. O furto tutela o patrimônio, a corrupção de menor tutela o menor. Não é a propriedade. Não tem bis in idem, porque a corrupção de menor não está tutelando a propriedade. Entendeu? Está tutelando o menor. Assim, ó, no primeiro momento, quando você olha meio desatento, se você olhar assim, passar o olho batido no fato, você até pensa que ele está respondendo duas vezes pela mesma conduta, né? Uma vez pela conduta da qualificadora e uma vez pela conduta da corrupção de menor, porque tinha um menor junto. Mas você pensa assim, o menor é que você está acrescentando uma pessoa, então por isso ali já existe uma qualificadora. Se olhar desatento, você acaba pensando assim. Mas de fato não. De fato,
são crimes que tutelam situações diferentes, né? Por isso que a única situação do concurso de pessoas que se vislumbra assim, mais cuidado é para não acabar confundindo as coisas aí, né? Ah, seguindo, subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado. O que é importante aqui? O veículo foi subtraído. Se for as peças do veículo forem enviadas para outro estado ou para o exterior, não incide a qualificadora, tá? Só se o veículo for inteiro. Outra coisa, se a pessoa que levou o veículo para o outro estado não for o mesmo agente que fez o furto, também não incide a qualificadora, tá? Beleza? Por quê? Por delimitação do ato de cada um, né? A individualização das condutas. Então, a conduta de cada agente, para se incidir a qualificadora, quem fez o furto tem que ser a pessoa que levou para o outro estado ou para outro país, né? Subtração de semovente tem muito no interior do estado do Paraná, né? Tem muito no interior do estado. Eu até fiquei preso com um sujeito que fazia roubo de gado, fazia furto de gado, né? Eles vinham, paravam com um caminhão, abriam a carroceria, soltavam a rampa do caminhão e desciam gado para dentro do caminhão e depois saíam tocando pau na estrada, né? É muito comum para o interior. Para quem atua mais em capital, vai ser algo bem difícil de topar, né? Mas o interior é algo bastante comum. E via de regra, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu esqueci de falar para vocês. Escalar, emprego de chave falsa, concurso de agentes, subtração de veículo automotor. Questão de concurso das qualificadoras. É possível, né, a coexistência de mais de uma qualificadora no furto, né? E acho que é isso daí. Na situação de furto, acho que foi analisado tudo que a gente podia analisar. Beleza, gente? Ficou alguma dúvida disso aqui? Se alguém tiver algum processinho de furto para analisar aí, a gente já mata também junto. Esse aqui eu já tratei com vocês na passada, né? Furto de supermercado. Conversou na passada já. Então, acho que Amanhã, situação de furto. amanhã Pode falar, eu tenho uma Camila. audiência de furto. Só que tá meio simples assim, porque ele vai confessar, ele pegou um... Esse cara, ele ficou 13 anos preso. Saiu, estava em regime aberto. Aí estava lá no centro, de bicicleta, viu a menina com o celular na mão, passou, arrancou o celular da mão dela. E aí, na frente, já tinham os policiais, já pegaram ele. Aí agora tá preso. Ele tirou o celular mas calma aí. Ele tirou o celular da mão dela e foi denunciado por furto? Foi por furto. Por quê? Esse rapaz, segundo ele, quando chegou lá na delegacia, os policiais, a vítima não queria ir. E aí os policiais insistiram, a vítima foi. E aí, chegando lá, os policiais queriam jogar ele no roubo. Aí ele conversou lá com os policiais, eles pediram 8 mil para ele, para liberar. A família fez a correria e levou 8 mil. Quando chegou com os 8 mil lá, o delegado falou que não dava para liberar, porque ele estava respondendo, esse crime que ele está respondendo foi tentativa de latrocínio, porque ele está em regime aberto, né? Aí o delegado falou, o que a gente vai fazer aqui é colocar como furto simples e pronto. É o que a gente pode fazer por você. E aí foi isso. Você
E o nome disso é aberração jurídica, né? É o famoso jeitinho brasileiro destruindo o judiciário. Mas E vai dar certo isso? A juíza vai aceitar? O juiz vai aceitar? eu acho que não. Eu acho que no final das contas não aceita. Eu também acho, ele gastou 8 mil à toa. Será? Eu também acho eu acho que gastou 8 mil à toa. Mas por que a Porque- juíza pode entender pelo crime de roubo? Não, o Ministério Público pode pedir aditamento depois da audiência de instrução. Ah, é? Aí essa daí eu já É. não sabia. O Ministério Público pode aditar a denúncia, né? Se durante o interrogatório ele vê que a conduta típica é outra. E uma coisa, a gente se defende do fato, né? A gente se defende do fato. A gente não se defende do direito. Então, o aditamento da denúncia não vai alterar não vai alterar o fato. O fato é o mesmo, né? Daí depois você vai ter que brigar em alegações finais. Mas, ô Renato, se não tem alteração de fato, não vai precisar nem de aditamento da denúncia. A juíza pode já sentenciar como roubo. Não, eu acho que não. E daí a gente entra numa situação que o que o juiz está dando uma decisão extra petita, né? O Ministério Público obrigatoriamente, o Ministério Público, ele é o órgão acusador, né? Não, eu concordo com você. É que eu já trabalhei com uma juíza que, se nos fatos estava uma coisa, ela não pedia aditamento nenhum, ela só simplesmente condenava daquilo que ela achava. Se o fato narrou aquilo que ela achou. Daí depois vai ser discutido isso em recurso, obviamente, né? Vai subir, vai ser discutido lá em cima e tal. A gente já vê que se o juiz fizer isso, tem base para a defesa dizer, mas o Ministério Público não pediu essa condenação. O juiz não é órgão acusador, né? O órgão acusador é MP. Então você tem base para recorrer. Se fizer isso, que bom que fez, né? Porque você já consegue lá em cima ter como brigar, né? Agora, se fizer certinho, voltar para o Ministério Público, oferecer o aditamento. Eu tive um caso agora que depois de toda a instrução, o MP ofereceu o aditamento. A instrução vai recomeçar do zero as instruções, porque ele ofereceu um aditamento e colocou mais uma pessoa envolvida no caso. Assim, uma pessoa que não estava. Então vai ter que todo mundo ser ouvido de novo, porque uma pessoa foi adicionada nos autos, né? Vai ter que oportunizar todos os interrogatórios de novo, tudo do zero, né? Então, assim, via de regra, acredito que o mais certo é voltar, aditar, e daí, depois do aditamento, verificar se tem mais alguma prova a ser produzida. Normalmente não tem. E se não tiver provas a serem produzidas, vai para as alegações finais. Se tiver prova a ser produzida, ou alguma pergunta para ser feita para alguma testemunha, algo muito específico justificado, daí volta para a instrução, né? Na tua situação, Camila, eu acho que vai ser aditado, do aditamento vai direto para as alegações. Mas aí isso já Tá? acontece na audiência? Depende. Ah, tá. Depende. Daí tem que ver como que vai se desenvolver no momento. Não dá para saber, tá? Entendi. Tem que saber, Bom, porque pelo menos agora eu já sei disso, eu não vou ter surpresa, né? Porque se eu não tivesse falado às vezes isso, o Ministério Público às vezes pode pedir prazo para o aditamento, ele pode dizer que não vai editar, já ir para as alegações finais. Pode acontecer tudo. Ou ele né? faz de oral na hora, né? Mas normalmente os promotores que eu conheço são tudo cansados. É raro os que não são. Né? Meus queridos, então encerramos por aqui, deixo para a gravação.